Bom dia, Lucas. Hoje explicaremos sobre um jogo chamado Europa, criado pelos integrantes Ana Luísa Corel, Beatriz Expedito, Eduarda Vieira, Lívia Poliana, Luana Cristina, Luísa, Luiz, Rafael e Victor. Bom dia, Lucas. Meu nome é Lívia e eu vou explicar como que o jogo funciona. Ele é composto por uma caixa, um manual, pecinhas para os players, dados e 3 bolinhos de cartas. Um que mostra qual vai ser a profissão do player, e são 3 personagens diferentes. O europeu, que tem vantagem nos dados, ou seja, ele vai jogar 2 dados e pegar o maior valor. O imigrante legal, que não tem vantagem nem desvantagem nos dados. Ele vai jogar apenas um dado. E o imigrante ilegal, que tem desvantagem nos dados, que ele vai jogar os 2 dados e pegar o menor valor. O outro bolinho é o das perguntas, que contém perguntas de temas como contexto político, social, econômico, geográfico, climático e cultural. O europeu tem vantagem nas perguntas. Ele terá direito a 2 dicas. O imigrante legal terá direito a 1 dica, e o ilegal não terá direito a nenhuma. Se o jogador acertar uma pergunta, com ou sem dica, ele andará a 1 casa e se errar voltará a 1 casa. E o último bolinho é o de ação, onde o jogador que parar numa casa qualquer sem ser a das perguntas pegará uma carta comum e receberá uma ação. Avançar, voltar ou perder uma rodada. Um dos temas presentes nas cartas são as cartas da economia, que contém consequências que acontecem na economia europeia e é representado pela cor amarela. As cartas econômicas representam situações reais e simbólicas que refletem o funcionamento da economia europeia. Elas mostram tanto os fatores positivos quanto os fatores negativos enfrentados pelos países do continente. De um lado, aparecem os avanços econômicos, como o fortalecimento da Alemanha, o aumento do turismo na Itália, a valorização do euro e os investimentos da União Europeia, que indicam prosperidade e integração entre os países. Mas, por outro lado, surgem as crises, como a dívida grega, a inflação no leste europeu, greves trabalhistas e recessões, que mostram a vulnerabilidade e a interdependência das economias europeias. Olá, meu nome é Eduarda e eu vou apresentar outro tema presente no nosso jogo, que são as cartas culturais que contêm consequências e fatos culturais, que é representado pela cor roxa. As cartas da cultura falam sobre como determinados eventos culturais impactam a história da Europa. E alguns dos principais eventos culturais que acontecem na Europa, como o Festival de Cannes, o Oscar, festivais de música, festivais de arte, as culturas antigas e modernas. Porém, também ressalta fatores negativos relacionados à cultura, como conflitos culturais entre gerações e ameaças de detrimento de patrimônios culturais. Nas cartas roxas também é comentado sobre literaturas impactantes que revolucionaram a Europa e também religiões antigas que estão presentes até os dias atuais. Também temos as cartas sobre a política da Europa, que contém alguns fatos sobre a política que é representada pela cor vermelha. Antiguidade, século 7 a.C. e século 5 d.C. Na Grécia Antiga surgiram a democracia e a filosofia. O Império Romano unificou a Europa, espalhando o latim, o cristianismo e leis que o influenciaram até hoje. Com sua queda começou a Idade Média. Idade Média, século 15 a 5. Domínio de feudalismo e da Igreja Católica. Houve as cruzadas, a peste negra e o início do renascimento comercial. A queda do Constantinopla, 1453, marcou o fim do período. Idade Moderna, século 15 a 18, o Renascimento valorizou a razão e as artes. Portugal e Espanha lideraram as grandes navegações. A Reforma Protestante dividiu a Igreja. Reis absolutistas concentraram o poder e o Iluminismo trouxe ideias de liberdade e igualdade. Idade Contemporânea, século 18 à atualidade. A Revolução Francesa derrubou o absolutismo. A Revolução Industrial criou o capitalismo moderno. Nos séculos 19 e 20 surgiram novas nações, o imperialismo e as guerras mundiais e a Guerra Fria. Depois foi criada a União Europeia. A Europa atual é desenvolvida, mas enfrenta desafios como migração, mudança climática e conflitos, como a Rússia e a Ucrânia. Há também cartas sobre o contexto climático da Europa, que é representado pela cor azul. O clima da Europa é bastante variado, influenciado pela latitude, pela proximidade do Oceano Atlântico, pelas massas de ar e pelo relevo. No geral, o continente tem clima temperado, com estações bem definidas, invernos frios e verões âmidos ou quentes, dependendo da região. Principais tipos de clima: clima temperado oceânico,
típico do oeste europeu, como Reino Unido, França e norte da Espanha, com invernos suaves e úmidos, verões frescos e influência das correntes marítimas quentes do Atlântico, como a corrente do Golfo. Clima temperado continental no interior e leste da Europa, Alemanha, Polônia, Rússia Ocidental, tem invernos muito frios, verões quentes e chuvas moderadas. Clima mediterrâneo no sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, tem verões quentes e secos, invernos amenos e chuvosos. Clima frio de montanha, nas áreas elevadas, Alpes, Pirineus e Cárpatos. Tem temperaturas baixas o ano todo, neva frequentemente no inverno, clima polar e subpolar. No extremo norte, Escandinávia e Islândia tem invernos longos e rigorosos, verões curtos e frios. Alguns fatores que influenciam o clima europeu é a corrente do Golfo, aquece o oeste da Europa, a latitude, quanto mais ao norte mais frio, o relevo, montanhas bloqueiam massa de ar e a continentalidade. São áreas longe do mar que têm temperaturas mais extremas. Olá, meu nome é Ana Luísa Courel e eu vou falar um pouco sobre as cartas sociais que são representadas pelas cartas de cor laranja. Elas vão trazer vantagens e consequências dentro do contexto cultural social, demarcando sobre diversidades culturais e éticas. Como a Europa abriga variedades de culturas, línguas e tradições socialmente, alguns desafios democráticos, algumas educações, conhecimentos, seus direitos humanos e inclusões que vão ser definidos ao longo do jogo como vantagens ou desvantagens. E por último, também temos as cartas sobre o contexto geográfico da Europa, que é representado pela cor verde. Em resumos geográficos, o seu território se encontra bastante em zonas temperadas, só que ela abrange grandes problemas ambientais, como poluição e desmatamento, ligados à sua alta densidade populacional e industrialização, que são questões socioeconômicas, como desigualdades entre países mais desenvolvidos ocidentais e menos desenvolvidos, como os orientais. Encontra relevos que variam desde vastas planícies do leste e centro, como solos férteis importantes para a agricultura, até os desdobramentos modernos ao sul, e as formas montanhosas como montes urais.
Tchau!